Vamos falar sobre cirurgia plástica, cosmiatria. Tema muito adorado. Muito buscado, procurado. Sérgio, vamos começar com uma pergunta bem clássica. Em que idade começa o nosso envelhecimento, especialmente da pele, da nossa estrutura óssea, dos músculos e acho que até mesmo de gordura? Quando é que a gente começa, como se diz no popular, descer a ladeira? Exato. Infelizmente, Paula, a partir dos 30 anos de idade a gente já começa não fala isso. A perder tudo, né? Na verdade, vamos falar primeiro de face. Quando a gente olha para uma face, a maioria das pessoas pensa, e fala de envelhecimento, a maioria das pessoas pensa só em pele. Mas a face é constituída por 4 estruturas. O osso, que é a camada mais profunda, né, que é o nosso crânio, a musculatura e também, junto à musculatura, uma camada de gordura, que são os compartimentos gordurosos, e superficialmente a pele. Então, envelhecer é envelhecer essas 4 estruturas ao mesmo tempo. O osso da face, ele tem, numa idade mais jovem, uma aparência mais convexa, né? Então ele não gera tantas áreas de sombra. E ao longo dos anos o crânio vai ficando com uma aparência mais côncava. E isso gera sombras no nosso rosto, que dá esse aspecto envelhecido. Enfim, o que acontece é que a gente perde esse osso aqui da maçã do rosto, que é o arco zigomático. A órbita, ela tem um tamanho, ela aumenta de tamanho pela reabsorção óssea, então a gente começa a ter aquela aparência das olheiras. E, enfim, outras partes ósseas também dão essas alterações. Acima, mais superficial ao osso, a gente tem, como eu disse, a gordura e músculo. A gordura ela é dividida no rosto em compartimentos gordurosos. E esses compartimentos eles são sustentados por ligamentos retentores. E esses ligamentos seguram a gordura onde ela deveria estar. Né? Por exemplo, na maçã do rosto, ela deveria, se você for uma pessoa de 18 anos, ela está bem aqui nessa região. Mas uma pessoa de 40, 50 anos, ela já começa a cair, porque pela frouxidão desses ligamentos retentores... Esse é aquele momento que você fica assim, no espelho, né? Exato. É a frouxidão dos ligamentos retentores. Nos atletas também, nas pessoas que fazem dieta, a perda de gordura, né? Então você perde gordura. E aí, de fato, a gordura sustenta a pele, né? Então a pele também começa com aquele aspecto derretido e caído, por ter perdido gordura que sustenta e por também ter perdido colágeno, que é o que dá firmeza à pele também. A gente perde muito a partir dos 30 anos. Esse seria o resumo aí por que o rosto envelhece. A gente já começa as perguntas chocada, né? Porque, assim, 30 anos, isso significa que já aos 30 anos é necessário começar a cuidar. E como seria esse processo com 30, 35, 40 e até a gente chegar inserir aí a cirurgia plástica, por exemplo? Sim. Felizmente, nos últimos 10 anos, a gente tem visto que mudou muito, né? A forma como a gente trata esse assunto, até as pessoas elas estão se preocupando mais cedo. Antigamente achava que era vaidade, que era exagero, enfim, que era coisa só de quem tivesse dinheiro, só quem fosse artista, né? E hoje, graças a Deus, as pessoas estão se cuidando mais cedo. É importantíssimo começar a prevenção para a gente poder chegar, a partir dos 30, 35 anos de idade, para a gente poder chegar aos 50 com uma aparência ainda jovem, né? E aí caiu por terra aquela coisa, eu vou fazer um lifting facial quando eu tiver 50 anos, né? A gente já percebe no consultório que o movimento para o lifting facial cirúrgico ele já caiu muito nos últimos anos. Caiu de idade, que você diz? Não, caiu de volume. As pessoas não estão procurando mais tanto porque elas já estão tem todos esses começando a se cuidar cedo. Mais cedo. Isso é uma grande vantagem. E também o mercado contribuiu na medida que ele trouxe produtos modernos, né, biocompatíveis, seguros, e que fazem um processo de estimulação de colágeno, que são os bioestimuladores, e que fazem também a reestruturação óssea, né, que são os preenchedores de alta densidade, né, o ácido hialurônico, o elancê, enfim. A gente consegue devolver o volume ósseo nas partes onde foram perdidas imediatamente, né? Então é aquele efeito daquele resultado wow, né, que você faz o procedimento e a paciente já sai
uma aparência mais jovem do consultório. Então, graças a esses produtos e graças à mentalidade das pessoas, né, de se cuidarem mais cedo, a gente consegue ver aí pessoas com 50, 60 anos com cara de 40. Essa é a parte boa, né? Mas me conta, com 30 anos, qual é a sua sugestão? O que você indica para um jovem que te procura nessa idade? E aí depois, como seria essa sequência? Sim. Primeiro de tudo, o mais importante, protetor solar. Isso é importante, tem que usar desde cedo, tem que usar sempre. Faz muita diferença, né? Uma pessoa que usa protetor solar desde sempre no envelhecimento cutâneo. Então, a partir de sempre, usar protetor solar. Protetor no rosto, nas mãos? Nas mãos, no pescoço, no colo, nas áreas todas expostas. É importantíssimo. Aí nós estamos falando de pele. Em relação à musculatura, os músculos do corpo se inserem nos ossos. Os músculos da face se inserem na pele. Então, as rugas de expressão nada mais são do que o local onde o músculo está inserindo, e quando você faz a contração, aparece a ruga. Então, a partir dos 30 anos de idade, a gente, por ter feito esse movimento repetidamente por 30 anos, a gente começa a aparecer as rugas, né? Então, a partir dos 30 ou 35, às vezes tem paciente que procura com 25 anos de idade já com muita ruga. Estou novo para fazer toxina? Não, a ruga já está aí, né? E a ruga, ela tem duas fases, a ruga estática, a ruga dinâmica e a ruga estática. A ruga dinâmica, ela só aparece quando a gente faz o movimento. E a ruga estática já é uma evolução da ruga dinâmica. Ela existe mesmo com o seu rosto parado. Então, se você começa a fazer toxina, a partir do momento que você começa a ver as rugas aos 25 ou 30 anos, você nunca vai ter uma ruga estática. Então, na expressão de repouso, você vai estar sempre com a pele sem rugas, né? Então, sugeriria, respondendo a sua pergunta, que a partir dos 30 anos de idade, as homens e mulheres iniciem o tratamento de toxina botulínica. Toxina botulínica não é uma coisa que você faz eventualmente, é um tratamento que a gente prescreve, assim como a gente prescreve um antibiótico para infecção, né, um comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias. A gente prescreve a toxina pelo menos uma vez por ano para o resto da vida, né? E, enfim, ao longo do tempo, quando você faz a toxina regularmente, anualmente, o músculo vai ficando mais fraco, ele vai ficando mais fino, e aí você acaba, depois de 10 anos, tendo menos rugas. Exatamente. Em relação à gordura, não vou falar aqui para ganhar peso, né, que é óbvio que uma pessoa mais gordinha tem um rosto mais jovem, mas enfim, a gente tem produtos que fazem volumização nesses compartimentos de gordura, né? Então eles devolvem o volume desses compartimentos de gordura. São produtos injetáveis, a gente faz no consultório mesmo, e eles têm aí uma durabilidade de 2 anos em média. São os ácidos? O ácido hialurônico, ele é o mais conhecido, né? E a gente tem hoje aí uma segunda geração. O ácido hialurônico é um preenchedor, né? E a gente tem a segunda geração dos preenchedores, que é o Elancê, que além de preencher e volumizar mais do que o ácido hialurônico, ele dura o dobro de tempo e ainda tem uma terceira função, que é a estimulação de colágeno. Então é um produto que agrega 2 funções num produto só. E ele continua agindo ao longo do tempo? Continua, ele dura no corpo 2 anos, mas o colágeno que ele estimulou dura por mais anos, mantém a qualidade da pele por mais anos. De fato, a pessoa que fez esse procedimento, ela nunca mais vai voltar a estaca zero. Ela vai estar sempre melhor, mesmo que o produto tenha sido absorvido. Então, o Elancê é uma nova geração de preenchedor, a evolução do ácido hialurônico. E de preenchedores. Exato. Então, hoje, alguém chega no seu consultório, é o Elancê que você recomenda? Eu recomendo o Elancê. Não, para a maioria da parte para a maioria do rosto, com exceção de lábio, que a gente ainda usa ácido hialurônico, o Elancê é muito denso mesmo. Então, ele não pode ser usado superficialmente e nem em mucosa. Então, a gente não pode fazer em lábio, na glabela e nas pálpebras. Nesses a gente usa ácido hialurônico. Então existe ali uma combinação. Existe uma combinação com o ácido hialurônico. Exato.